15, do verso 7 ao verso 13. Romanos capítulo 15, do 7 ao 13. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, do verso 7 até o verso de número 13, que nos diz assim: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz do vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor nesta hora. Senhor Deus, graças te damos pelo grande privilégio de podermos nesta noite estar aqui reunidos mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. Obrigado, Deus, por nos convocar para esta assembleia solene, para juntos podermos prestar a Ti o culto que só o Senhor merece. Abençoe-nos nesta noite, assim como o Senhor já tem abençoado até aqui, que o Senhor continue, ó Deus, sendo conosco. Ó Deus, que Tu possas abrir o nosso entendimento para que possamos assim compreender as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, ó Pai, a guardarmos no coração a Tua palavra, para vivermos de acordo com ela cada dia em nossas vidas. Abençoe-nos nesta noite, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, os irmãos têm acompanhado a nossa exposição na carta aos Romanos. Os irmãos sabem que tanto no capítulo 14 como no capítulo 15, até o versículo que nós lemos, versículo de número 13, nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando sobre o mesmo assunto, a relação entre os irmãos ali na igreja de Roma. Irmãos que possuíam níveis diferentes de compreensão a respeito da liberdade cristã. E nós temos acompanhado o apóstolo Paulo tratando sobre esse tema de forma constante aqui, para realmente resolver essa questão na vida da igreja. Veja, na igreja de Roma havia basicamente dois grupos. O primeiro era composto dos cristãos que Paulo chama de fortes. Esses irmãos, eles eram aqueles que compreendiam bem a questão da liberdade cristã. E, por outro lado, havia também um segundo grupo. Esse segundo grupo era composto de irmãos que na maioria eram judeus, a quem Paulo chama aqui de fracos. Por quê? Porque eles ainda tinham dificuldades de compreenderem a liberdade que eles tinham em Cristo. Então havia esses dois grupos, o grupo dos fortes e dos fracos. E uma questão que Paulo vai tratar aqui de forma recorrente é a questão da alimentação.
essa questão ela vai permear tanto o capítulo 14 quanto o capítulo 15. Por quê? Porque os irmãos que eram os fracos, eles tinham dificuldade de consumirem alguns alimentos que a palavra de Deus já havia deixado claro, que o próprio Senhor Jesus Cristo já havia santificado, que não havia nenhum problema de serem recebidos com ações de graças. Por outro lado, queridos, nós sabemos que os fortes, eles tinham já essa compreensão, então para eles não havia nenhuma dificuldade, eles comiam daqueles alimentos sem nenhum tipo de crise de consciência, sem nenhum tipo de constrangimento. Entretanto, havia essas duas compreensões que se chocavam e que geravam ali na igreja tensões, que geravam ali disputas. Por um lado, havia os fracos que julgavam os fortes. Por outro, os fortes olhavam com um certo desprezo para aqueles que eram fracos, que não tinham alcançado a compreensão que eles agora tinham. Então, queridos, Paulo ele vai aqui tratar a respeito deste assunto, e é interessante como as Escrituras, meus queridos, elas devem de fato moldar a nossa compreensão, porque veja só, dificilmente eu, por mim mesmo, pregaria tantas vezes sobre o mesmo problema. E é por isso que é tão importante nós estudarmos a Bíblia de forma sequenciada, porque nós somos corrigidos, e determinados assuntos que precisam ser tratados de forma mais detida, que precisam ser batidos várias vezes, a palavra de Deus nos mostra quais são. E aqui nós temos esse maravilhoso exemplo. E nós vamos perceber que Paulo ele vai concluir a sua instrução a respeito desta questão. E ele vai tratar a respeito de como nós devemos acolher uns aos outros, seguindo o exemplo, seguindo o modelo, seguindo o padrão do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem desta noite. Esse é o resumo da mensagem desta noite. Devemos acolher uns aos outros segundo o modelo de Cristo. E nós vamos ver isso em alguns pontos. Eu quero destacar, primeiramente, a exortação e o modelo. Veja só, no verso de número 7, Paulo ele começa dizendo assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então Paulo começa com a exortação. Qual é a exortação que ele traz aqui? Acolhei-vos mutuamente, ou seja, acolham uns aos outros, independentemente do nível de maturidade, do nível de compreensão a respeito da liberdade cristã, que vocês possam acolher uns aos outros. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, queridos, é que eles deveriam receber uns aos outros, que eles deveriam ter uma disposição favorável de uns para com os outros. Eles deveriam ter o coração aberto para receber aquele irmão que não tinha a mesma compreensão que eles. Então Paulo está aqui exortando os dois grupos, tanto os fortes quanto os fracos, que eles pudessem ter essa disposição favorável entre eles, de acolher-se um ao outro. Veja, e essa exortação que Paulo traz aqui à igreja de Roma e a cada um de nós, nesta noite, ela é de fato muito importante. Como membros da igreja de Cristo, queridos, nós somos chamados a ter essa disposição favorável de uns para com os outros. É importante nós entendermos este ponto.
Porque na mensagem anterior nós vimos que Paulo vai dizer que nós devemos buscar agradar uns aos outros no que é bom para a edificação. Paulo também está tratando aqui a respeito dessa atitude que devemos ter de uns para com os outros, e não devemos somente buscar agradar uns aos outros, mas nós devemos também buscar acolher uns aos outros. É isso que ele está batendo nessa tecla aqui. Mas essa é a exortação. E uma vez que Paulo traz a exortação, ele vai mostrar quem é o nosso modelo, para quem nós podemos olhar, para quem nós podemos, de fato, ter uma noção de como vamos colocar em prática essa exortação. A quem nós devemos imitar. Paulo traz aqui na continuação do verso de número 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Paulo vai dizer que nós devemos acolher uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, o modelo que mais uma vez é colocado diante de nós é o Senhor Jesus Cristo, é a sua obra redentora por meio da qual ele acolheu tanto judeus quanto gentios. Ele tornou esses dois povos em um só povo. Então Cristo, ele veio justamente com esse propósito. O propósito de acolher judeus, de acolher gentios, de fazer destes dois grupos um só povo, uma só igreja. Então, aqui nós temos a exortação e o modelo da exortação. Paulo diz: meus irmãos, meus amados, acolhei uns aos outros, tenham uma disposição favorável de uns para com os outros, assim como o modelo que nós encontramos na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi capaz de acolher, independentemente de ser judeu ou gentio, ele acolheu a ambos os grupos, para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado, formando assim um só povo, uma só igreja, não mais uma nação composta de judeus e de prosélitos, não, mas uma igreja universal, composta de pessoas de todas as tribos, povos e raças. Queridos, constantemente, a palavra do Senhor Deus, ela coloca diante de nós o Senhor Jesus como nosso modelo, como nosso padrão, como aquele a quem nós devemos imitar. Nós somos desafiados nas Sagradas Escrituras a amar como fomos amados por Cristo, a amar como Cristo nos amou. Somos desafiados a aplicar o perdão que nós recebemos de Cristo ao nosso próximo. E nós somos desafiados também, conforme nós podemos ver aqui no verso 7, a acolher uns aos outros como nós fomos acolhidos por Cristo. Acolher uns aos outros, queridos, significa muito mais do que simplesmente você tolerar o outro. Você aceitar a presença do outro no mesmo espaço ali, junto com você. Acolher um ao outro significa amor genuíno, significa amor ativo. Significa receber o irmão de forma amorosa, sem preconceito, sem reservas. Mas será que é assim que nós temos acolhido uns aos outros? O seu coração está aberto para acolher o seu irmão, como você foi acolhido por Cristo? Então, essa é uma questão que nós precisamos refletir, que
que nós precisamos meditar. Então, primeira coisa, exortação, modelo. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Agora, segundo ponto, você vai perceber a explicação de como a obra de Cristo acolheu tanto judeus como gentios. Paulo vai demonstrar aqui como foi que a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo foi capaz de acolher esses dois grupos. Veja o verso 8 e 9. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então, veja, Paulo ele explica aqui como foi que a obra de Cristo acolheu tanto judeus como gentios. Ele começa dizendo assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ou seja, Paulo está se referindo ao fato de que lá no conselho da Trindade, Cristo foi designado pelo Pai para ser o que? Ministro da circuncisão. Só para que fique claro, lembra que o apóstolo Paulo ele foi constituído ministro entre os gentios? Cristo ele foi constituído ministro a princípio entre os judeus. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel primeiramente. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E Paulo prossegue e diz que Jesus foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ou seja, Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol, a favor, para cumprir a verdade de Deus, para fazer com que Deus fosse verdadeiro naquelas promessas que ele havia feito aos pais, ou seja, a Abraão, aos patriarcas lá no Antigo Testamento. E Paulo então vai acrescentar ainda no verso 9, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Então observe, quando Cristo ele foi constituído ministro da circuncisão, não foi somente em prol da verdade de Deus, não foi somente para cumprir as promessas feitas aos patriarcas lá no Antigo Testamento, mas foi também para que os gentios pudessem conhecer a misericórdia de Deus e glorificar a Deus. Cristo veio para que os gentios também experimentassem da misericórdia de Deus, para que os gentios também tivessem acesso à salvação através dele. Então Cristo ele abriu as portas para que aqueles que não eram povo se tornassem parte do povo de Deus, para que eles também pudessem receber da parte de Deus graça, misericórdia, e assim então pudessem glorificar a Deus. Veja, queridos, que coisa maravilhosa, o ministério do Senhor Jesus Cristo, que veio para acolher tanto judeus quanto gentios. Então esse é um modelo que Paulo coloca diante de nós. O modelo é o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, por meio do qual acolheu tanto judeus quanto gentios. Então, queridos, isso é algo que nós precisamos compreender. E dessa forma, Paulo mostra como Cristo, ele realizou essa obra acolhendo esses grupos, e assim também nós, como membros da Igreja de Cristo, devemos imitá-lo no ato de também estarmos abertos a acolhermos uns aos outros, quer sejam fracos ou fortes, devemos acolher-nos uns aos outros para a glória de Deus. E aqui, queridos, é importante nós refletirmos, aplicando para as nossas vidas. A obra de Cristo, ela de fato
ela teve esse caráter de abrangência, alcançando judeus e gentios. Isso nos ensina que o Evangelho, ele não é para um grupo específico de pessoas, mas ele está disponível para todas as pessoas. Como igreja, precisamos refletir essa verdade. Precisamos refletir a verdade de que Cristo veio para acolher a todos. Devemos evitar qualquer tipo de barreira, preconceito, discriminação entre nós no corpo de Cristo. E veja, eu não estou me referindo aqui àquela atitude de algumas igrejas que são chamadas de igrejas inclusivas, que aceitam pessoas com práticas pecaminosas sem dizer que essas pessoas precisam abandonar tais práticas. Não é esse tipo de inclusão. A inclusão que nós somos ensinados aqui a colocar em prática é que nós devemos ser capazes de acolher todos aqueles que foram acolhidos por Cristo. Por mais que ele seja diferente de mim, na sua questão de social, seja na questão educacional, seja condições financeiras, seja diferente, mas se ele é o meu irmão, eu sou ensinado nas Escrituras a acolhê-lo, a ter uma disposição favorável para com ele, a tratá-lo com amor, a buscar ajudá-lo naquilo que eu puder ajudar. E aí Paulo, ele não se dá por satisfeito e ele faz questão não apenas de trazer a exortação, o modelo, explicar esse modelo, e ele vai trazer também uma fundamentação bíblica. Ele vai mostrar na própria escritura dos judeus, porque eles sabiam que eram os judeus que mais tinham dificuldades ali de aceitarem pessoas que eram gentios, que comiam de todos os alimentos. Eles haviam crescido justamente com essa ideia de separação, então para eles era mais difícil. Paulo então vai abrir a Bíblia do Antigo Testamento e vai mostrar, olha, eu vou mostrar para vocês como desde o princípio Deus tinha como intenção acolher os gentios. E aí nós vamos observar isso a partir da metade do verso 9 até o verso 12. Como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Então veja, Paulo aqui ele reúne 4 citações do Antigo Testamento, especialmente para mostrar aos judeus esse propósito misericordioso da parte de Deus de acolher os gentios. Então veja que ele faz questão de mostrar, tanto na lei, quanto nos salmos, como nos profetas. Primeiro, no Salmo 18, versículo 49, ele diz assim, aqui no verso 9: como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Aqui nós temos um salmo escrito por Davi, onde Davi está louvando a Deus e dizendo: eu vou te louvar entre os gentios. E isso aqui, meus queridos, é interpretado como uma profecia daquilo que haveria de acontecer, que o povo judeu haveria de glorificar a Deus
entre os gentios. Quando Davi diz, eu estarei entre os gentios, e entre os gentios eu confessarei o teu nome, eu louvarei o teu nome, eu glorificarei o teu nome, ele está anunciando que haveria de chegar um dia em que o povo de Deus iria glorificar a Deus entre os gentios, como que suscitando nos gentios este louvor também. Mas veja, ele prossegue, ele vai citar Deuteronômio capítulo 32, verso 43, no verso 10. Ele vai dizer aqui que chegaria o dia em que os gentios se alegrariam com o povo judeu. Verso de número 10. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Também é uma profecia, pois era só o povo judeu ali na antiga dispensação que era capaz de se alegrar no Deus verdadeiro. Os gentios, eles não se alegravam em Deus, eles se alegravam nos seus ídolos. O povo gentio se alegrava nos seus falsos deuses. Os gregos tinham os seus deuses mitológicos, os orientais tinham os seus deuses e as suas religiões de mistério. Mas chegaria um dia em que os gentios se alegrariam em Deus. E veja a progressão. Na sequência ele vai citar o Salmo 17, verso 1, no verso de número 11. É dito assim, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Veja a sequência que Paulo coloca aqui de versículos, mostrando que o povo judeu estaria louvando a Deus entre os gentios, no meio dos gentios. Os gentios se alegrariam no Deus verdadeiro e, consequentemente, os gentios também louvariam o Deus verdadeiro. E aí, por fim, ele cita Isaías 11, verso 10, aqui no verso de número 12, onde nós encontramos a profecia de que Cristo governaria entre os gentios. E nele, ou seja, em Cristo, os gentios esperariam. Ou seja, Cristo, o Messias, ele também seria rei dos gentios. Ele também seria Senhor, não somente entre os judeus, mas também entre os gentios. Eles também seriam salvos pelo Messias. Verso 12, também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Então, queridos, é como se Paulo estivesse se dirigindo àquele grupo ali de judeus, na igreja, dizendo, olha, vocês não leram no Antigo Testamento que de fato haveria de chegar o dia em que, pela instrumentalidade do próprio povo judeu, as nações gentílicas, elas seriam alcançadas, elas também glorificariam a Deus, elas também fariam parte do povo de Deus, e Cristo, o Messias, também reinaria sobre elas. E, queridos, aplicando aos nossos corações, quando nós olhamos para essa verdade que está presente ali nas Escrituras do Antigo Testamento, nós lembramos que os judeus, eles deveriam ser um meio para alcançar os gentios, mas muitas vezes os judeus, eles resistiram a isso. Será que hoje também nós, enquanto cristãos, não estamos deixando de cumprir a missão que nós recebemos de levar Cristo, levar o Evangelho, levar a palavra de Deus a todos os povos?
todas as pessoas, vou colocar no âmbito, dentro da nossa própria realidade, dentro do nosso próprio contexto, dentro do nosso próprio convívio. Será que nós estamos limitando justamente o Evangelho apenas àquelas pessoas a quem nós temos, de fato, afeição? Quando, na verdade, Cristo, Ele veio para salvar pessoas de diversas nacionalidades. O Evangelho é para todas as pessoas. Esse Evangelho precisa ser anunciado a todos, indiscriminadamente. Precisamos reconhecer que Deus, Ele nos chama, queridos, a pregarmos o Evangelho de que em Cristo qualquer pecador pode ser recebido, pode ser acolhido, pode ser salvo. Será que nós temos levado essa mensagem aos de fora? Será que nós realmente, dentro do nosso contexto aqui de igreja, temos demonstrado, por meio das nossas atitudes e palavras, que nós acolhemos as pessoas que nos visitam, demonstrando o acolhimento que Cristo teve por nós? Como fomos acolhidos? Será que nós estamos acolhendo aqueles que nos visitam? Queridos, essas são questões que nós precisamos refletir, porque nós somos chamados para isso. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela é muito objetiva, ela nos mostra o que nós devemos fazer. Mas será que nós temos feito? E aí, Paulo vai concluir essa sessão da sua carta com uma oração pela igreja. É interessante porque nós vamos perceber aqui uma atitude muito parecida, não é? Muito próxima daquilo que aconteceu nos 6 primeiros versos, em que Paulo traz a instrução e conclui o verso 6 com uma oração. Paulo novamente instrui e conclui o verso 13 agora com uma oração pela igreja de Roma. Ele diz assim, verso 13: "E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo." Então, mais uma vez, Paulo ora, porque ele sabe que nós não somos capazes de cumprir o mandamento, a exortação da parte do Senhor por nós mesmos. Para nós, queridos, é muito difícil ter essa disposição favorável para com os nossos irmãos, acolher-nos mutuamente, termos o nosso coração aberto para receber uns aos outros. Isso para nós é muito difícil. Por quê? Por causa dos nossos preconceitos, por causa das nossas pretensões, por causa das nossas indisposições, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa inveja, por causa do nosso coração que é pecador. Essa é a realidade. Por isso Paulo intercede a Deus, pedindo que Deus opere no coração daqueles irmãos, assim como nós devemos também orar por nós, para que Deus também opere em nosso coração e assim possamos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos instrui. É interessante observar a oração do apóstolo Paulo. Primeiro, veja o título que ele vai dar ao Senhor Deus. Veja que na oração que ele fez lá no verso 6, ele chamou Deus de o Deus da paciência e da consolação. Agora ele chama a Deus de o Deus da esperança. Não apenas porque Deus ele é a base da nossa esperança, mas também porque Ele é o agente da nossa esperança. A nossa esperança está em Deus. É Ele quem nos dá a esperança. Se nós formos colocar a nossa esperança em nós mesmos,
estaremos perdidos. Ou em qualquer outra pessoa que não seja o Senhor Jesus, estaremos perdidos. Segundo, veja o pedido que foi feito pelo apóstolo Paulo: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Esse é o pedido que Paulo faz, que o Deus da esperança encha o coração daqueles irmãos de alegria, de paz, na medida em que eles vão crendo no Senhor Jesus Cristo, de modo que, tendo paz e alegria no coração, eles possam colocar em prática esse acolhimento mútuo. Um coração que não tem alegria, um coração que não tem paz, ele vai ter dificuldade de acolher o irmão. Ah, se vai. E como vai? Para que eles pudessem ter essa atitude, e essa atitude serviria como um testemunho da igreja, vivendo assim, com alegria, paz, comunhão, acolhimento mútuo. Por fim, veja o objetivo da oração: para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Se por um lado Paulo insta os seus ouvintes no que diz respeito à responsabilidade deles, a responsabilidade humana que eles tinham, de acolherem uns aos outros. Por outro lado, meus queridos, você vai justamente perceber que ele ora, que ele suplica a Deus para que o Deus da esperança encha ele de toda alegria e paz, e pela obra do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, eles sejam capacitados a colocar em prática aquilo que eles estavam ensinando, aquilo que Paulo ensinou a respeito deste acolhimento mútuo. Queridos, muitas vezes nosso orgulho, egoísmo, nossas preferências pessoais, elas nos impedem de aceitar e amar uns aos outros como Cristo nos amou. No entanto, Paulo nos lembra que o Deus que nós servimos é o Deus da esperança. Nós nunca podemos perder a esperança. Ele não apenas não nos dá um mandamento, mas Ele também nos capacita a colocarmos em prática aquilo que Ele nos manda. Se nós cairmos no erro de querermos tentar sozinhos, certamente nós vamos falhar. Mas quando nossa esperança está nele, quando em oração nós dependemos dele, quando nós somos revestidos do Espírito dele, do poder do Espírito Santo, aí nós conseguimos viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Caso contrário, nós não vamos conseguir viver. Então, assim como Paulo intercedeu pelos irmãos de Roma, devemos pedir que Deus também opere em nosso coração, para que possamos ser uma igreja marcada por essa atitude de acolhimento uns para com os outros. Em um mundo como o nosso, onde as relações elas são tão marcadas por conflitos, por divisões, até dentro da igreja. Quando você encontra uma igreja, um local onde há acolhimento mútuo, reconciliação, perdão, amor, esse local é um oásis no meio de um deserto. Mas para isso, queridos, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos depender de Deus, nós precisamos dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho correto. Antes de eu querer enxergar o erro do outro, que eu possa colocar-me diante do Senhor. Senhor, me ajuda a enxergar o meu próprio coração e aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso melhorar. Veja, meus irmãos, como esse texto, ele é um texto lindo. Aqui nós temos essa exortação do apóstolo Paulo,
de acolhermos uns aos outros. E Paulo então nos dá um modelo, assim como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ele explica como foi que isso ocorreu quando Cristo foi feito ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para cumprir as promessas que Deus havia feito aos patriarcas, e não somente para isso, mas também para que os gentios conhecessem a misericórdia de Deus e glorificassem a Deus por causa da sua salvação. Então Paulo vai citar várias referências bíblicas que comprovam que desde o Antigo Testamento essa verdade já estava lá. E aí ele conclui fazendo uma oração, pedindo que o Senhor Deus capacite a igreja a colocar em prática aquilo que ele acabou de ensinar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.